nós tivemos um problema, na verdade, na mídia, tá? A mídia que derrubou primeiramente o nosso vídeo, depois, na sequência, derrubou o áudio. Então, nós não vamos ter a mídia aqui, normalmente, como nós temos durante a mensagem, ok? Então, nós vamos sem mídia. Bom, a gente estava falando sobre a igreja em Jerusalém, e aí, essa é a última das mensagens dessa série. E por que nós trouxemos uma série de mensagens sobre a igreja em Jerusalém? Primeiro, porque nós precisamos entender o que é ser igreja de Cristo. Nós precisamos entender agora, principalmente agora, neste momento, que nos tiraram um dos elementos que nós julgamos ser principais na igreja, pelo menos muitas pessoas entendiam assim, que é o templo, que é o espaço físico. Agora nós precisamos entender o que é ser igreja. Então, ser igreja, nós percebemos, não é ir a algum lugar. Ser igreja não é ter uma religião. Ser igreja não é seguir uma agenda litúrgica. Ser igreja não é uma mera condição social. Nós temos que perceber que a igreja em si foi instituída por Cristo para ser uma agência de proclamação do reino de Deus. Jesus veio a esta terra, ele cumpriu o seu ministério, e no momento que ele vai ascender aos céus, antes de ascender, lá no capítulo 1 de Atos, ele diz para os seus discípulos: olha, vocês fiquem aqui até que do alto sejam revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas, ou seja, vocês vão continuar, vocês vão dizer aquilo que vocês viram, vocês vão dar andamento ao evangelho do reino. Evangelho, só lembrando, é a boa notícia. Jesus veio trazer o evangelho. Qual é a boa notícia? Que o reino de Deus chegou. Então, a igreja foi colocada nesta terra, foi comissionada por Cristo, ela foi instituída para que conduzisse o reino de Deus nesta proclamação, conduzisse a forma de ser do reino de Deus, expandisse o reino de Deus no intervalo entre a subida de Cristo até a volta dele, quando ele vai consolidar definitivamente o seu reinado. Então a igreja está aqui nesta terra, meus irmãos, não é à toa. Nós só existimos porque nós temos uma missão, e a missão de proclamar o reino de Deus neste intervalo de tempo entre o momento em que Cristo veio, subiu aos céus, até a volta dele. Maranata, ora venha Senhor Jesus. Tomara que seja hoje, tomara que seja a qualquer momento, porque quando Jesus Cristo voltar, vai consolidar definitivamente o seu reino. E uma vez consolidando o seu reino, nós poderemos viver eternamente ao lado dele, graças a Deus por isso. Então note que a igreja, ela não existe sem a sua missão. A missão da igreja está intrinsecamente ligada ao ser da igreja. A igreja não pode existir sem ter a sua missão. Aliás, a igreja não tem missão. A igreja é a missão. A igreja só existe porque ela tem uma missão. Esse agrupamento, esse ajuntamento de salvos, eles se reúnem e receberam o nome de Cristo de igreja. A igreja de Cristo só existe somente e tão somente porque nós temos uma missão. Qual é a missão? Proclamar o reino de Deus. E é isso que nós vamos falar aqui nesta última mensagem sobre a igreja em Jerusalém. A igreja ia muito bem, obrigado. A igreja estava bem, a igreja estava crescendo, a igreja sempre tinha gente nova, a igreja tinha sinais, a igreja tinha maravilhas, a igreja era tudo muito gostoso, ninguém passava fome, a igreja era um ambiente muito gostoso, só que esqueceu de um detalhe, esqueceu da sua missão. A igreja em Jerusalém se esqueceu de que precisava expandir o reino de Deus. Mas eles falam assim: mas aqui em Jerusalém está tão gostoso, aqui nós como judeus, estamos aqui, está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso. Para que a gente vai arrumar sarna para se coçar, como diria lá no interior? Para que a gente vai arrumar mais problema e dor de cabeça para a nossa vida? A gente já tem problema o suficiente, a gente está bem aqui como igreja, então vamos ficar por aqui mesmo. Não vamos proclamar o reino, não vamos expandir o reino, não vamos cumprir a missão que Jesus Cristo deixou. Só que aí que está, neste intervalo de tempo, a igreja não tem outra opção. Nós precisamos, é uma necessidade, é uma condição de ser da igreja. Nós precisamos proclamar a nossa missão. E aí, nesse contexto em que a igreja estava acomodada, e que estava tudo muito bem, obrigado, em que as coisas estavam indo bem, apareceu um homem chamado Estevão. Este homem foi o exemplo
que não se acomodou na igreja, que não aceitou a igreja não cumprir a sua missão, e ele foi lá e proclamou o reino de Deus na pessoa do seu rei, Jesus Cristo. Então vamos ler o texto da palavra de Deus. Eu vou ler, na verdade, 2 textos, tá? Eu vou ler primeiro o capítulo 6 de Atos, os versículos 8 a 15, depois eu vou pular lá para o capítulo 7, lá no final do capítulo 7, já na morte de Estevão, ok? Então abra sua Bíblia, nós não vamos ter a projeção, abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos 8 a 15, 6, 8 a 15. Vamos lá, diz o seguinte: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia como um rosto de um anjo, parecia o rosto de um anjo. Vamos dar uma pulada aqui, capítulo 7, vamos lá para o final do capítulo 7 agora. No capítulo 7, a partir do versículo 54, diz o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você pode digitar amém pela leitura da palavra do Senhor? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, que é tão bonita ao ser lida, já fala aos nossos corações. Mas nós, humildemente, clamamos que o Senhor nos dê sabedoria agora, iluminação, vindas do Teu Santo Espírito, para que a gente tire lições valiosas para a nossa igreja a partir desta palavra. Muito obrigado por tudo isso. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, se você trazer um pouco à memória a mensagem da semana passada, Estevão foi um dos 7 escolhidos para fazer a distribuição da assistência diária às viúvas. Então, ou seja, Estevão era um diácono, ele não era um apóstolo, ele não era um dos líderes da igreja, mas ele era um apóstolo, um diácono, ele era um servidor da igreja. Então, para a gente entender o problema que estava acontecendo aqui com Estevão e que fez com que ele fosse apedrejado, aliás, é o primeiro dos mártires da fé cristã, nós precisamos entender 2 coisas para a gente entender esse contexto. A primeira delas é que a igreja de Jerusalém estava intimamente ligada ao judaísmo, ou seja, todos os discípulos eram judeus e continuavam seguindo a fé judaica. Então eles não entendiam que, ao crerem em Jesus Cristo, eles estavam mudando de religião. Muito pelo contrário, eles entendiam que, a partir daquele momento, eles estavam vivendo o verdadeiro judaísmo, porque criam que o Messias esperado pelos judeus tinha chegado.
Então, a religião judaica e o cristianismo ainda estavam numa simbiose, era a mesma coisa, não existia o cristianismo em si, não existia como uma fé especial ou como uma fé apartada o cristianismo. Todos os crentes até então eram também judeus. Tanto é que Estevão, por exemplo, aparece numa sinagoga discursando. Ou seja, eles se reúnem como igreja para falar de Cristo, para louvar ao Senhor, mas também frequentavam as sinagogas judaicas, porque eles entendiam que, na verdade, continuavam adorando ao verdadeiro e único Deus, mas com um adicional, porque agora eles criam que o Messias tinha chegado. Aliás, provavelmente, nessa sinagoga dos libertos, tinha um jovem lá que frequentava, chamava-se Saulo também. Os estudiosos vão pensar desta forma. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda, para a gente entender o contexto, é que a igreja, formada por judeus, tinha duas congregações. Lembra que a gente falou semana passada? A igreja tinha uma espécie de duas congregações, dois agrupamentos. Um de fala hebraica, ou seja, aqueles judeus que tinham nascido na própria Palestina, ali na Judéia, em Jerusalém. Então, eles tinham uma fala hebraica, provavelmente falavam aramaico. Então, se referiam, quando fala hebraico aqui, provavelmente está se referindo ao aramaico. Então, eles tinham essa fala hebraica, eles eram ali os judeus da Gema, ali de Jerusalém e das circunvizinhanças. E tinha outra congregação, que era a congregação dos judeus de fala grega, ou seja, os judeus helênicos, provavelmente judeus que vinham de várias partes do mundo e de alguma forma tinham nascido em outras partes e naquele momento estavam morando, vivendo em Jerusalém. Essas duas congregações dentro da igreja, me parece que elas tinham uma certa tensão. Nós vimos na semana passada a tensão entre as viúvas, mas parece que existia também uma outra questão fundamental aqui. Parece que os judeus de fala hebraica, os judeus que eram ali da própria Palestina, eles tinham um apego ainda às questões judaicas. Tinham um apego não só à lei de Moisés em si, todos tinham, mas tinham um apego ao templo, tinham um apego à liturgia do judaísmo, tinham um apego à vivência do judaísmo. Já os judeus de fala helênica, de fala grega, eles já não tinham tanto apego assim. Eles verdadeiramente entenderam que Cristo tinha dito, por exemplo, que Deus não habita em templos feitos por mãos, e que no momento em que o Espírito Santo desce, Deus muda de endereço. Até então, Deus morava no templo. A habitação de Deus era o templo em Jerusalém. Agora, com a descida do Espírito Santo, Deus mora em cada coração. Deus mudou de endereço. E me parece que esses crentes, judeus de fala grega, esses sim entendiam isso. Mas só que quem comandava a igreja eram os judeus de fala hebraica. Então, vejam atenção. Enquanto esses estavam dominando, vamos continuar judeus, vamos continuar no judaísmo, vamos continuar em Jerusalém, não vamos cumprir a missão que Cristo nos deixou para propagar o reino em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Só que apareceu um homem corajoso, como diria lá no Nordeste, cabra macho mesmo, que era Estevão. E Estevão, na sua coragem, ele não tem medo, ele não tem receio, ele prega verdadeiramente o reino de Deus. E ao pregar o reino de Deus, ele diz, olha gente, Deus não está nesse templo em Jerusalém, Deus não está nesse templo. Aliás, Jesus Cristo já disse que esse templo vai ser destruído, inclusive. Vocês se esqueceram disso? Esqueceram que Jesus disse isso? E isso começou a causar um alvoroço entre os judeus, começou a causar um alvoroço aqueles que ainda não conheciam a Cristo, e começou uma perseguição à igreja a partir de Estevão. E é exatamente esse discurso firme de Estevão, um discurso até certo ponto mais radical, que começa a abalar as estruturas da igreja. A igreja estava bem acomodada, lá com seus probleminhas, caminhando bem, só que não estava cumprindo a missão, mas aparece um homem com coragem, um homem que teve a ousadia de pregar o verdadeiro evangelho e de pregar o reino. Então aqui está Estevão. E Estevão tira a igreja da inércia, Estevão tira a igreja da sua mesmice, Estevão tira a igreja do momento em que estava de não cumprir a missão que Cristo tinha lhe dado. Então, a igreja estava lá, tudo muito bem, tudo maravilhoso, e aí a missão fica em segundo plano.
Veja, por exemplo, como a igreja estava colocando a missão em segundo plano. Os capítulos 5 e 6, uma parte do 6, o capítulo 5, eles vão falar de problemas da igreja dentro de si mesma. Não falam de problemas que a igreja estava sofrendo de fora para dentro. Estava falando de problemas que a igreja vivia dentro dela. Lá no capítulo 5, Ananias e Safira. No capítulo 6, a história da distribuição da assistência diária. Ou seja, quando a igreja não cumpre a sua missão, a igreja começa a olhar para o seu próprio umbigo e começa a resolver os problemas que ela mesma cria. Essa era a questão que estava acontecendo na igreja em Jerusalém. Uma igreja excelente, uma igreja em que o poder de Deus se manifestava, uma igreja em que acontecia milagres, uma igreja em que havia generosidade entre os irmãos. Mas se esqueceram de um detalhe: não cumpriram a missão. Então Estevão aparece corajosamente na sinagoga, pregando Jesus Cristo, falando ali do reino de Deus, e agora ele é preso por conta disso. E o capítulo 7 vem trazer lá o discurso de Estevão, um discurso maravilhoso, nós já vamos falar um pouco sobre ele, um discurso maravilhoso, um discurso cheio do Espírito Santo, que Estevão vai e fala: sim, Jesus Cristo disse que Deus não habita em templos feitos por mãos, os profetas já disseram isso, vocês querem me matar porque vocês já mataram os profetas, como fizeram ao longo da história. A liderança religiosa de Israel é uma liderança corrupta, teve problemas com Cristo, teve problemas com profetas. Eu tenho certeza que eu não vou passar impunemente diante disso, porque vocês estão sempre matando os mensageiros, aqueles que vêm falar as verdades que vocês não aceitam. E Estevão, nesse discurso firme, a tal ponto que a gente leu lá no final do capítulo 7, os líderes religiosos não conseguiam mais ouvir, eles tampavam os ouvidos e começavam a gritar para não ouvir Estevão. Tanto é que arrastam Estevão para fora da cidade e cometem esse apedrejamento. Até a gente pergunta: mas por que os líderes religiosos não mataram Jesus da mesma forma, por apedrejamento? Porque, na verdade, os líderes judeus não tinham direito de fazer isso. Na verdade, o que acontece com Estevão aqui é um linchamento público. Ele não foi morto corretamente, foi uma morte não só injusta aos olhos de Deus, obviamente, mas inclusive aos olhos da justiça romana. Eles não tinham o direito de matar Estevão como fizeram. Só que a verdade que Estevão estavam pregando era tão clara, era tão direta, era tão correta, que eles não tinham o que fazer. Então Estevão, meus irmãos, nos ajuda a entender uma reflexão importante para a igreja de hoje. Porque nós estamos num momento da história que parece que a igreja se esqueceu que tem uma missão. Nós estamos num momento da história que a igreja, se perguntar para qualquer pessoa o que é ser a igreja, o que fazer, como é que faz parte da igreja, como é que é a igreja, fazendo perguntas de igreja, as pessoas não vão saber responder. Vão dizer: a igreja é lá o templo, lá na Fará de Bechara 246, lá em Carapicuíba. Peraí, mas está fechado, então vocês deixaram de ser igreja por conta disso? Não deixamos, a gente tem as transmissões. As pessoas não vão entender. Essa é a questão. A igreja, ela está totalmente ligada à sua missão. E nós não podemos, meus irmãos, desvincular uma coisa da outra. Por isso que essa reflexão é importante. Porque nos momentos em que a igreja se acomoda ao longo da história, e que a igreja fica lá dentro dos seus castelos, fica dentro dos seus templos, fica resolvendo somente os problemas que ela mesma cria, acontece na igreja uma frieza espiritual, e entra na igreja o secularismo, a igreja perde a capacidade de sentir o poder de Deus, a igreja parece que vira um clube social, a igreja parece uma sociedade de amigos de bairro, porque se esquece da sua própria missão. E essa série não terminaria de melhor forma, para nós olharmos para a vida de Estevão, para que a gente possa se inspirar em Estevão, para que nós possamos ser uma igreja corajosa de, mesmo que temos as nossas dificuldades, mesmo tendo os nossos problemas, nós precisamos cumprir a missão que Cristo nos deixou de proclamar o reino de Deus, de propagar esse reino, de expandir as fronteiras do reino de Deus, para que todos sejam alcançados, a todos os povos, até que Ele venha, como diria a palavra de Deus. Senão não há sentido em ser igreja. Senão não há sentido. Qual que é o sentido de ser igreja? Qual que é o sentido da gente aqui ficar transmitindo live para vocês? Qual é o sentido de vocês aí conectarem? Qual é o sentido de vocês
participarem para ter um cartão de membro, um certificado de batismo, não há sentido. A igreja não tem sentido sem a sua missão. E é por isso que a gente precisa de pessoas como Estevão na igreja. Pessoas que não tenham dúvidas da missão da igreja e tenham a coragem de fazer a igreja caminhar no sentido da sua missão. Aí você vai pensar assim, pastor, você tem razão. A igreja está precisando de uns caras meio bocudo, os caras que falam mesmo, tipo Silas Malafaia, né? Tipo Marco Feliciano, Caio Fábio, esses caras que falam mesmo. Não, meus irmãos, longe de nós, que Deus nos livre e guarde. O nosso exemplo é Estevão, o exemplo de coragem, porque não adianta simplesmente você chegar e falar do reino, não adianta você querer dar de dedo na cara do mundo, não adianta você dizer, olha, vocês estão errados e nós estamos certos, porque nós temos o reino de Deus. Não é assim que se faz. E Estevão nos ensina isso. E ele nos ensina através de 4 exemplos daquilo que ele fez. A igreja precisa proclamar o reino, mas o reino precisa ser acompanhado de, pelo menos, olhando para Estevão, de 4 questões fundamentais. A primeira delas, cheia do Espírito Santo. A igreja não pode prescindir do Espírito Santo. Aliás, também não existe igreja sem o Espírito Santo atuando em cada coração. A igreja, para proclamar o reino de Deus, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E é isso que o texto vai falar mais de uma vez de Estevão. Lá no começo do capítulo 6, no capítulo 7, vai falar que Estevão tinha muitos predicados. Entre esses predicados, ele era cheio do Espírito Santo. Infelizmente, quando eu digo cheio do Espírito Santo, muitos de nós vão pensar em manifestações estáticas, vão pensar em movimentos, vão pensar em línguas, em pulos, em quedas, em manto, vão pensar nessas coisas. Mas Estevão não era nada disso. Você percebe que Estevão não pulava, Estevão não pendurava no lustre, Estevão não subia atrás da asa do anjo, Estevão não caía no manto, Estevão nada disso. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo, ou seja, ser cheio do Espírito Santo não é nada disso que eu disse antes. Ser cheio do Espírito Santo era, na vida de Estevão, o guia, era a forma como ele era guiado por Deus para fazer a vontade dele. Era como Deus o guiava a ponto de os seus algozes não ter argumentos contra ele. Tamanha era a sabedoria. A sabedoria vinha de onde? Vinha do Espírito Santo guiando, iluminando, conduzindo a vida de Estevão. Estevão era um homem exemplar. O enchimento do Espírito Santo na vida de Estevão levava ele para uma vida correta, uma vida decente, uma vida digna, uma vida em santidade. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, são essas coisas. E a igreja, e eu citei aqueles exemplos antes, porque são péssimos exemplos de pessoas que querem proclamar o reino, mas quando as pessoas olham para a vida delas, não encontra exemplo, não encontra comportamento, não encontra vida no altar, não encontra sabedoria, não encontra o discurso correto, não encontra a forma, você não olha Deus na vida das pessoas. E quando as pessoas olhavam para Estevão, veja, ele era tão cheio do Espírito Santo, no seu comportamento, na sua fala, na sua sabedoria, que as pessoas olhavam para ele, é como se estivesse olhando para um anjo. Olhavam para o rosto dele e olhavam como se fosse um anjo. O rosto dele resplandecia. Meus irmãos, a igreja de Cristo precisa resplandecer o seu rosto diante de Deus. A igreja de Cristo precisa ser o exemplo que as pessoas olhem para nós e falam, ali está a agência de Deus, ali está a organização que Deus colocou nessa terra para proclamar o seu reino. Eles precisam olhar Deus em nós, eles precisam olhar Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso ser igreja. Aliás, o que a gente vê é muito pelo contrário, né? O Marcos até me mandou uma mensagem, né? Uma reportagem que saiu, uma reportagem gigante que saiu num portal de notícias famoso, sobre a briga dos pastores nessa quarentena. Os que querem abrir as igrejas, os que não querem. Ou seja, olha como nós somos relatados nesse momento. Em vez das pessoas olharem, gente, procure a igreja,
Procure, tem igreja para todo gosto, todo tipo, transmissão todo dia. Se você procurar no Facebook, você vai ver 1 milhão de transmissões online. Se você procurar no YouTube, em vez do mundo olhar e falar assim, olha gente, olha lá a igreja está proclamando o reino de Deus. Olha lá, eles estão falando aquilo que eles creem. Eles estão trazendo uma boa notícia. Eles estão trazendo uma mensagem poderosa. As pessoas olham para nós e vê briga, e vê guerra, e vê gente, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Olha só o que é a igreja querer proclamar o reino sem ser cheia do Espírito Santo. Aliás, esse é um dos meus grandes objetivos como pastor. Deixa eu puxar minha água aqui. Enquanto isso, digite amém aí, meu irmão. Deixa eu puxar minha aguinha aqui. Um dos meus objetivos como pastor é ajudar com que a igreja cresça espiritualmente. Esse é um dos meus objetivos, não porque é um objetivo pessoal, é porque é algo que o ministério requer, que a gente ensine a igreja a ser mais espiritual, que a gente conduza a igreja a uma espiritualidade, que a gente conduza a igreja a ser pessoas cheias do Espírito Santo. Por que que isso é uma necessidade imediata da igreja? Meu irmão, porque sem pessoas cheias do Espírito Santo, o reino não vai ser proclamado, porque a gente vai olhar para um monte de coisa. A gente vai olhar, mas a imagem está meio desfocada, ô Ramon, eu não vou assistir a live da igreja, porque a imagem está meio desfocada. Meu irmão, se isso é um problema para você, sinto muito, mas pessoas cheias do Espírito Santo estão pensando, estão com o coração ardendo, pensando como é que nós podemos dar continuidade à nossa missão, como nós podemos abençoar as vidas, como nós podemos alcançar o reino de Deus nas pessoas que às vezes estão do nosso lado, estão perecendo sem receber a mensagem do reino de Deus. E nós estamos aqui preocupados com os nossos probleminhas do dia a dia. Então a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, porque ao contrário de ser cheia do Espírito Santo, é ser carnal. E uma igreja carnal se desmotiva à toa, uma igreja carnal tropeça, uma igreja carnal fica com as suas picuinhas, e igreja carnal não vai para lugar nenhum. Aliás, igreja carnal nem é igreja. Então nós precisamos caminhar e precisamos de pessoas como Estevão, que teve coragem e tantos adjetivos que Estevão recebeu aqui no texto bíblico. Eu gosto dessa expressão que Estevão era cheio de graça e poder. Estevão cheio de graça e poder. Essas duas palavras têm que caminhar juntas, porque poder sem graça, meu irmão, é tirania. Poder sem graça é vaidade, gera vaidade. A gente precisa do poder de Deus, mas junto com a graça de saber que não é o nosso poder, nós não somos poderosos, mas é o Espírito Santo que habita em nós que nos dá esse poder. Digite amém. Glória a Deus. E vocês aqui digam amém. Amém, amém. Tem meia dúzia aqui, nem meia dúzia tem, mas falaram amém também, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para proclamar o reino de Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui em Estevão, para a gente proclamar o reino de Deus e cumprir a missão que Cristo nos deixou, é termos clareza e sabedoria. Está aí no versículo 10 do capítulo 6. Estevão, o discurso dele não podia ser refutado. O discurso de Estevão, as pessoas não tinham contra-argumentos. Era um discurso tão claro, era um discurso tão sábio, tão bem construído, que as pessoas não tinham como contra-argumentar. Por isso que Estevão morreu. Porque se as pessoas tivessem assim, pudessem falar o seguinte, mas está vendo? Mas a sua vida, Estevão, quem é você para vir pregar para nós? Se as pessoas pudessem falar assim, está errado, a sua interpretação das Escrituras está completamente errada. Só que não tinha como contra-argumentar com Estevão. A vida dele era correta e ele tinha clareza e sabedoria porque era cheio do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, o Evangelho de Cristo, para ser pregado e proclamarmos o reino, precisa ser pregado e precisa ser proclamado com clareza e com sabedoria. Hoje a gente vê evangelho coach, hoje a gente vê evangelho de movimento, hoje a gente vê um monte de coisa, mas o verdadeiro evangelho, meu irmão, é muito claro, a gente precisa ter essa clareza, e a igreja precisa se concentrar nisso, sem subterfúgios, sem ir lá nas estrelas, é tudo muito simples, a gente pregar o reino de Deus que está entre nós e será consolidado em Jesus Cristo quando Ele voltar. Então, se a gente fizer isso, somente isso, a gente já vai estar cumprindo a nossa missão. Mas parece, meus irmãos, que a igreja se perdeu nisso. E aí eu vou voltar até aquela questão
para que serve a igreja? Pergunta aí para as pessoas, faz uma pesquisa, uma enquete. Para que serve a igreja? Mas pergunta para crente. As respostas vão ser, a igreja serve para eu me sentir bem. A igreja serve para eu criar meus filhos, porque eu quero criar meus filhos na igreja, porque eu acho muito importante ter uma religião. A igreja é bom porque lá tem o meu círculo de amizades. Meu irmão, igreja não é nada disso. Igreja é a missão. Ser igreja é a missão. Então a gente precisa entender. Dificilmente a gente vai encontrar alguém. Por que você é igreja? Porque eu fui salvo e tenho uma missão que veio de Cristo. E eu estou na igreja, eu faço parte da igreja, eu sou um membro da igreja de Cristo, porque eu tenho convicção dessa missão, que eu não vou carregar sozinho, mas sim com os meus irmãos em Cristo Jesus. Oh, aleluia! É essa a resposta. Só que a gente não tem essa clareza. E por não saber nem quem nós somos, a gente não consegue pregar o que nós precisamos. Por não saber quem somos, a gente não consegue proclamar o reino. Como é que a gente vai pregar com clareza se a gente não tem certeza nem por que a gente existe? Se a gente não tem a noção da sua missão. Aliás, é uma questão de administração. Não sei se você se lembra disso. De uns 15, 20 anos para cá, a teoria da administração disse que toda organização precisa ter muito clara a sua missão e a sua visão. Justamente por isso. Porque para que existe a organização? Temos que ter uma missão. Sem uma missão, nós não temos razão de existir. Se até as empresas já entenderam isso, pelo menos aí uns 20 anos, que dirá a igreja? Há 2000 anos, meus irmãos, nós só existimos por conta da nossa missão. Terceiro lugar, como que a gente pode proclamar o reino de Deus? Como Estevão nos ajuda a entender isso? Sendo pautado pelas Escrituras Sagradas. Capítulo 7 começa com o discurso de Estevão. E eu recomendo que você leia depois. É um tratado sobre a história da redenção. É um tratado. A história da redenção, aliás, 5% do livro dos Atos dos Apóstolos é o discurso de Estevão. Então, o discurso é tão claro, tão límpido, mas é pautado nas Escrituras Sagradas. Ele vem dizendo lá de Abraão, olha, começou assim com Abraão, e depois foi Moisés, e foi Davi, e foi Salomão, e aí Salomão construiu o templo, mas Deus falou, tá bom, se vocês querem construir um templo para mim, pode construir, mas saiba de uma coisa, eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Eu não comporto, eu não caibo dentro de um prédio de pedras e madeira. Eu não entro dentro disso. Isso não consegue me conter. Isso não consegue me fazer com que seja a minha morada. Vocês entenderam isso? Você pode ter o templo à vontade. Vocês precisam de um lugar para ir? Ok, mas entenda que eu não estou lá. Eu não moro lá. A minha presença pode até alcançar lá. E vai alcançar. Mas eu não moro lá. E Estevão corajosamente pregando tudo isso e falando dos profetas que foram mortos pelas mesmas lideranças religiosas, aí as pessoas falam assim, não tem mais o que fazer, a gente precisa matar Estevão. Porque é tudo muito claro e é pautado nas Escrituras, e as Escrituras Sagradas, meus irmãos, devem ser o nosso foco. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Os nossos pregadores precisam conhecer de Bíblia, não precisa conhecer de programação neurolinguística, não precisa conhecer técnicas, não precisa lá buscar música de fundo, não precisa de nada disso, precisa pregar as Escrituras Sagradas. É isso que nós precisamos. A proclamação do reino de Deus está ligada a proclamar as Escrituras Sagradas, procurar pregar, meus irmãos, aquilo que Deus quer para a vida dos seres humanos, aquilo que Deus quer para a vida da igreja. É isso que é a nossa missão e é isso que nós devemos fazer. Em último lugar, Estevão nos ensina que para proclamar o reino de Deus, nós precisamos entender uma coisa: não olhar o mundo como nosso inimigo. Capítulo 7, versículo 60. Pouco antes de morrer, pedras vindo contra a sua fronte, vindo contra a sua nuca, vindo de todos os lados. Estevão ainda tem um sussurro, uma oração diante de Deus: Senhor, não leve em consideração esse pecado deles, não trate isso como pecado, porque eles não sabem o que fazem. Um discurso muito parecido com o do próprio Cristo, não é verdade? E a igreja, ela cumpre a sua missão quando ela se parece com Cristo. E Estevão mostra exatamente isso, porque as pessoas querem pregar o evangelho como se o mundo fosse os seus inimigos, como se nós estivéssemos em trincheiras
E as pessoas que não têm Deus são soldados inimigos e que precisam ser exterminados. Só que você tem raiva de alguém que está se afogando? Você tem bronca de um cego que tenta atravessar a rua sem ajuda nenhuma? Não, você tem compaixão. Você tem, o seu coração se condolece disso. O seu coração fica apertado em ver uma pessoa que está numa situação de desespero. E você pode fazer alguma coisa. Esse é o sentimento que a igreja tem que ter para com o mundo, meus irmãos. Quando a igreja olha o mundo como seu inimigo, olha o mundo, está vendo? Não, vamos pegar aqui e vamos marchar, vamos destruir os templos de Umbanda, vamos destruir os terreiros, vamos destruir as imagens. A gente está completamente diferente daquilo que Cristo nos deixou. O mundo, meus irmãos, é digno da nossa compaixão, do nosso amor e não da nossa raiva. Ah, se fosse eu lá no lugar de Estevão, no primeiro pedrisco eu já estava xingando o povo. Mas Estevão nos mostra o que é ser verdadeiramente um cristão, o que é se parecer com Cristo, e somente assim a igreja pode proclamar o reino de Deus, quando ela olha o mundo como o mundo sendo perdido, como o mundo se afogando, e nós temos a tábua de salvação, que é o evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus, que pode transformar vidas. Então nós não podemos olhar, meus irmãos, não é nós contra o mundo, não é nós versus eles. A gente não pode fazer com que as pessoas podem até nos odiar. As pessoas podem até nos odiar, mas vamos continuar amando, vamos continuar tendo compaixão. As pessoas podem até cuspir na nossa face, as pessoas podem até nos agredir, as pessoas podem até criar inimizade conosco, mas a igreja de Cristo proclama o reino de Deus em amor. A igreja de Cristo, cheia do Espírito Santo, proclama o reino de Deus com compaixão, sabendo, porque nós temos a certeza de que o reino de Deus é a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Jesus é a salvação de todo aquele que crê, como diz Paulo lá no primeiro capítulo de Romanos, primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, é para todo mundo. Tendo essa certeza, meus irmãos, tendo esse sentimento, nós estaremos nos parecendo com Cristo, e Estevão nos ensina isso. Ah, meu irmão, como é difícil essa palavra, hein? É difícil a beça. Porque nós temos grande dificuldade, meus irmãos, de olhar o outro, que às vezes diz que nós não somos nada, olhar o outro que desdenha de Cristo, olhar o outro que pega a Bíblia e joga fora, e rasga, e dá um sentimento de que a gente precisa fazer a justiça com as nossas próprias mãos, mas o reino de Deus não é proclamado na base da pancada, da porrada, ou de colocar goela abaixo das pessoas. O reino de Deus é proclamado quando no nosso rosto, as pessoas olham para nós e olham como se nós fôssemos anjos, olham para nós e olham seres celestiais, olham para nós e falam, ali tem a presença de Deus. A gente não tem o que fazer, a gente odeia esse povo, mas a gente não tem como argumentar o que eles estão falando, porque eles vivem aquilo que eles pregam, eles verdadeiramente são aquela proclamação, eles verdadeiramente entenderam aquilo que eles pregam. Podem nos chamar de qualquer coisa, menos de incoerentes. Pode dizer que o nosso discurso é antiquado, pode dizer que o nosso discurso não está com nada, que a igreja já era, pode dizer qualquer coisa, mas não pode dizer que nós somos incoerentes, porque nós vamos pregar o amor, nós vamos continuar amando, nós vamos pregar o reino de Deus, e esse evangelho da boa notícia, que o reino de Deus está entre nós. Quer viver uma outra vida, gente? Quer viver uma outra situação? Quer viver uma outra realidade? Está aqui entre nós o reino de Deus? Está aqui entre nós aquele que reina e vive para todo sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então venha viver nesse outro reino. Esquece esse reino do mundo, esse reino já está podre, já era, mas nós aqui vivemos o verdadeiro evangelho de Cristo, o reino de Deus, e isso em amor. Só que a gente, olhando para aqueles próprios exemplos ruins que nós demos lá no começo, olha como se as pessoas fossem as suas inimigas, olha como se o mundo fosse alguém que como se fosse uma cruzada. Aliás, tem gente que usa esse termo até hoje, né? Uma cruzada evangelística, né? Eu acho péssimo essa expressão. Cruzada remete lá à Idade Média, quando os cristãos vinham com espadas, com lanças, para invadir Jerusalém e matar os muçulmanos que que dominavam a cidade santa. Então a cruzada era para matar o inimigo.
Era verdadeiro aquilo que nós conhecemos hoje dos muçulmanos, a jihad, né? A guerra santa, em que aquele que não crê da mesma forma que nós tem que morrer. Não é assim que o Evangelho nos diz. A palavra de Deus não nos diz que temos que fazer assim. Nós vamos pregar o reino de Deus, mas pregar entendendo que todos são dignos de compaixão. Mas pastor, e se eles nos agredirem? Deixa agredir. E se eles nos odiarem? Deixa odiar. E se eles quiserem nos matar, pastor? Vamos ter que matar, meus irmãos, porque nós não vamos deixar de proclamar o reino de Deus, e não vamos deixar de amar, e não vamos deixar de irradiar a luz de Cristo nas nossas vidas. Naquele momento em que Estevão estava no fim da sua vida, ele olha para os céus e vê os céus abertos. Será que um dia, meus irmãos, nós teremos uma igreja a tal ponto de saber que a conexão com o céu está tão próxima, nós estamos tão conectados, a live do céu está passando no nosso celular aqui, a tal ponto que a gente vê, tem céu aberto na nossa vida. A gente está lá no céu, mas está aqui na terra, mas está lá no céu ao mesmo tempo. Nós podemos ter essa conexão, porque seremos pessoas como foi Estevão. O primeiro dos mártires nos ensina a ser igreja, nos ensina a proclamar o reino corajosamente, ainda que isso nos faça sofrer, ainda que isso nos traga inimizades, mas nós precisamos proclamar o reino de Deus, porque a igreja não é nada sem a sua missão. Mas não proclamar por proclamar, não jogar folhetos nas caixas de correio, não simplesmente ficar pregando aos quatro ventos nas praças, sem que ninguém nos ouça, mas proclamar o reino de Deus, amando as pessoas, proclamar o reino de Deus, mostrando quem Deus é, através das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, e nos ajude a ser essa igreja, a ser a igreja de Jerusalém, não a igreja acomodada, mas a igreja que tem pessoas como Estevão, que firmes continuam seguindo a missão que Cristo nos deixou. Muito, meus irmãos, é muito difícil, mas não temos outra opção. Se quisermos ser igreja de Cristo, precisamos proclamar o Evangelho de Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe.